Muito bem. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que está o pessoal na nossa aula, na nossa live de hoje. Não é? Que maravilha, pessoal. Muito boa noite, satisfação estar conversando com todo mundo aqui. Eu estou agora dando uma olhadinha ali, a Rafaela, a Paloma, esse pessoal todo está aqui reunido. Eu estou acompanhando também via celular para ver se o áudio está funcionando bonitinho. Deixa eu dar uma olhadinha nas nossas transmissões ao vivo aqui do canal. Não é? Que coisa maravilhosa. É uma satisfação estar falando com todos vocês. Boa noite, espero que vocês estejam nos ouvindo bem, né? E o pessoal que está aí no nosso chat, dá um okzinho aí para indicar que estão me ouvindo. Só coloca aí Paloma, Rafaela, Roseli, Monique, Cíntia, Tatiane, Andresa. Dá um ok aí, o pessoal que está nos ouvindo bem. Thalita está com a gente. Satisfação gigantesca estar falando. Opa, que coisa boa, Monique, que vocês estão me ouvindo. Que coisa maravilhosa. Pois bem, quem não me conhece, olá, boa noite, Renan. Coisa boa, está com a gente aí também. Tatiane colocou ok, Roseli colocou ok também. Oh, que coisa boa. Muito bem, então agora eu vou tirar o meu fone, né? Eu estava dando uma olhadinha aí no celular para ver se estava tudo bonitinho. Para quem não me conhece, eu sou o professor Irenilson Lubachevski e eu sou professor de legislação e também de conhecimentos didáticos, não é? Que coisa boa. A Regiane está com a gente também. Regiane, seja muito bem-vinda, né? A Regiane está utilizando o computador aí do esposo Pedro Alves. Que coisa maravilhosa, né? Maravilha. Sim, nesse momento nós temos 17 pessoas com a gente, né? O pessoal está chegando ainda. Que maravilha. Quem precisar 18 agora, quem precisar, porventura, fazer qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de questionamento, né? Eu estarei atendendo no chat aqui do YouTube e para quem tem meu WhatsApp aí, conversou conosco ao longo aí dos nossos encontros, né? Que maravilha, dá uma conversadinha com a gente aí também, vai dando. Ô, Ricardo, seja muito bem-vindo também, é uma grande satisfação estar conversando com todos vocês. Muito bem, vamos então, William, grande William, forte abraço aí para você, grande amigo, né? Quantas vezes a gente já se encontrou aí nessa vida, né? Falando também de magistério, concurso para professor em diversas frentes, né? Que coisa maravilhosa. Ricardo aí está com a gente também, coisa boa, tá? Estarei respondendo perguntas, eu estou aqui com o WhatsApp aberto também, estou aqui com o chat aberto também, coisa maravilhosa. Já temos 19 pessoas presentes aqui conosco nesse maravilhoso momento que a gente está tendo aqui nessa nossa maravilhosa live, né? Queridos alunos, queridas alunas, queridos concurseiros, queridas concurseiras, hoje nós temos um assunto muito sério, Ricardo, William, Evelyn, Regiane, Tatiane, Roseli, Renan, Roseni também, a Maria Aparecida, a nossa querida Cida, Carla, Monique, Thalita, Andresa, Tatiane, Cíntia, Monique, Rafaela Perini. Ô, Rafaela, nossa contadora, está aí com a gente também. Roseli, que coisa maravilhosa. Filha chegou também, boa noite. Roseli Pessutti também, que coisa maravilhosa estar aqui com vocês. Pois bem, hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante, hoje por um outro meio, né? O meio que nós estamos utilizando hoje é o YouTube, não é? Para facilitar a vida de vocês também, sobretudo na questão das gravações. Né? No encontro passado, eu acabei utilizando o Google Meet. No celular, a imagem, o áudio fica muito melhor, só que a gravação acabou não ocorrendo via Google Meet. Eu tive que fazer a gravação mediante a utilização de uma câmera externa. E depois tive que renderizar, demora um dia para renderizar, depois subir o vídeo, e vocês têm prova agora no próximo domingo. Então, não tem, né, como a gente ficar aí se enrolando nessa renderização. Então, pensando nisso, hoje a gente está utilizando o YouTube, tá, junto com o programa StreamYard, que ele acaba também nos dando a oportunidade de mostrar os slides aí para vocês também. Maravilha? Então, pensando nisso, queridos concurseiros e queridas concurseiras, estamos aqui,
talvez a imagem, talvez o áudio não seja tão perfeito quanto nós utilizamos no encontro passado, quando a gente trabalhou a BNCC, mas a gente está aqui para poder ajudar vocês, para poder encaminhá-los aí à sua aprovação, tá? Não é só o meu trabalho, tá? É o meu sonho. O meu sonho é que todos vocês sejam aprovados no concurso de São José dos Pinhais, né? Um concurso que tem uma quantidade muito pequena de vagas para a primeira chamada, são apenas 15 nesse instante, 15 nesse momento. Tem também, claro, né, aquela fila, a lista de espera, né? Eles podem chamar até 2 anos, somado 2 anos, o concurso pode durar 2, prorrogado por mais 2, né? Só que, é claro, não vamos depender disso, vamos passar já na primeira chamada, né? Nosso sucesso, nosso trabalho, ele acaba, como a gente sabe muito bem, sendo um reflexo de tudo isso, tá bom? Hoje a minha voz não está muito boa, claro, motivos óbvios, nós estamos numa sexta-feira, né? Nós tivemos uma semana bastante movimentada, haja vista o concurso de vocês tem se aproximado, o concurso de vocês é daqui a pouquinho, né? Então, estamos aqui para tratar de uma legislação extremamente importante, tá? Tem mais gente chegando, deixa eu pegar aqui o link e enviar para mais uma colega, mais uma companheira, deixa eu colocar aqui o link, né, para ela poder assistir com a gente, né, para ela poder entrar no ar aí conosco. Muito bem. Meninos e meninas, concurseiros e concurseiras, olha só, nós vamos tratar hoje dela, o referencial curricular de São José dos Pinhais. Esse referencial ele é bem curto, né? Ele tem exatamente 726 páginas. 726 páginas. Só que, para o nosso concurso, tá? Eu que por muito tempo acabei sendo professor universitário para formatação de questões, para concursos, para vestibulares, né, em outras instituições, não as falaria aqui para evitar propaganda, mas em sala a gente pode até conversar sobre o assunto. Eu acabei lendo a semana toda esse referencial, fiquei vários dias, várias noites lendo, e encontrei algumas teorias que podem ajudá-los a fazer uma boa prova. Por isso, eu estou aqui para dar dicas. Gente, por mais que você tivesse começado a ler esse referencial há um mês atrás, é impossível você conseguir dar conta de uma lei que tem 726 páginas, de um referencial que tem 726 páginas. Então, aqui estou para que na primeira parte desse documento nós tenhamos dicas preciosas do momento Mãe Diná para a sua prova, que vai ocorrer daqui a pouco. Até porque vocês também tiveram outras legislações, fundamentos pedagógicos, fundamentos didáticos, não é? Então, nós estamos aqui para tratar com todos vocês, com todas vocês, o que é mais importante para a sua prova. Vamos lá? Então, deixa eu colocar esse referencial aqui para vocês, deixa eu adicionar aqui o nosso arquivo para que a gente possa conversar sobre este referencial maravilhoso do que trata, então, a nossa legislação, o referencial curricular de São José dos Pinhais. Ele foi encerrado, né, em 2020, ele passou a 2021 ser aplicado nas escolas do município de São José dos Pinhais, de educação infantil e ensino fundamental ciclo 1, né, turmas de primeiro ano ao sexto, ao quinto ano, perdão, do ensino fundamental, esse nosso referencial. Ele é um referencial, Carla, momento Mãe Diná. Esse momento Mãe Diná é aquele momento em que nós aí vamos tentar fazer de tudo, né, para adivinhar. Não é adivinhar, né? A gente sabe que existem algumas linguagens técnicas, conceituais, esses referenciais, dessas legislações, que são mais importantes para um concurso público. Eu estou aqui para poder facilitar a sua vida. Haja vista, né? A gente lida com legislações educacionais aí há mais de décadas já, né? Por isso, estou aqui para ajudar todos vocês na sua aprovação. E quem ficou com o meu WhatsApp, não vou passar aqui, peço que vocês também não passem no chat, quem tem, quem não tem, fazer o que faz parte, né? Quando passar lá no concurso, manda para mim, professor, passei, eu preciso muito desse referencial para eu continuar
exercendo o meu trabalho. Oi, Érica, boa noite, seja bem-vinda. Para que eu possa continuar exercendo meu trabalho com a minha alegria de sempre, né? Ricardo, seja bem-vindo, Ricardo. Por quê? Tempos atrás, eu já contei para vocês, estava caminhando pelo litoral paranaense, né? E uma policial me abordou, né? Fiquei com muito medo, né? O que a policial está me abordando, né? Foi para narrar, foi para falar que ela foi minha aluna e passou no concurso da Polícia Militar naquela ocasião. Então, isso me deixou muito feliz. Então, eu quero que você partilhe dessa felicidade comigo também, né? E que Deus quiser, você vai estar lá conosco. Então, vamos falar do referencial curricular de São José dos Pinhais. Então, olha só, queridos e queridas alunas, é a primeira vez que esse referencial entra num concurso público. Então, eu não tenho como dizer para vocês que haverá uma estatística, não é? Que nós temos, né, como a gente sabe muito bem, determinados momentos, ali, determinados textos, determinados temas que vão ser mais importantes do que os outros. Então, o que a gente fez? Nós fizemos uma coletânea da primeira parte desse referencial, que são dicas bastante importantes aí para a sua prova. Então, primeiramente, é fácil o referencial, apesar de ele ser enorme, apesar de ele ser gigantesco. E você deve perguntar, professor, você está ficando louco? Como é que ele pode ser fácil assim? Pelo amor de Deus, professor, você está ficando maluco, professor? Na verdade, o que acontece, queridos concurseiros e queridas concurseiras? Ele segue rigorosamente, não é? Outros referenciais teóricos, tá? Como, por exemplo, o direito educacional. Tá? Então, se você não decorou o referencial, vá pela lógica do direito educacional. Né? Ele recepciona a BNCC, ele não vai mudar o que está escrito na BNCC. Tá? Então, o que você estudou na BNCC, você vai encontrar dentro do referencial. Ele segue rigorosamente a Base Nacional Curricular Comum. Ele também segue rigorosamente o que está dentro do ECA. Então, você que sabe tudo de ECA, não é? Vá pela lógica do ECA, né? Esse referencial. Ele pinça, né, tudo junto e misturado, Ricardo, isso mesmo. Ele pinça artigos do ECA, né, dentro do referencial. Então, você olha lá na pergunta, o referencial que segue o Estatuto da Criança e do Adolescente, e você, lembra do ECA, você vai, não é, elencar aquela alternativa que segue o ECA. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ele segue rigorosamente a LDB. Se você encontrar uma questão, por exemplo, em que ele bate de frente para a LDB, colocando uma argumentação que não faz sentido para a LDB, essa questão é falsa. Cuidem com essa informação. Ele também segue rigorosamente, não é, a colocações, tá? Ordens do MEC, né, do Ministério da Educação, dos PCNs de antigamente, do Plano Nacional de Educação, e também normativas da própria SED, da Secretaria de Estado da Educação. Então, se você encontrar dentro de questões do referencial de São José, em que pese algumas alternativas não se encontram, não se enquadram na legislação do direito educacional, a probabilidade dessa alternativa ser falsa, ela é muito grande. Então, cuidem com isso, porque o referencial, ele dialoga com todo esse referencial legal de direito educacional. Muito bem. Então, entendido isso, não vai em questões que você... Peraí, essa alternativa, ela bate de frente com o ECA, não pode, no ECA é extremamente o contrário, o oposto disso. O caminho da falsidade, dessa questão ser falsa, é muito grande. Em terceiro lugar, o referencial curricular de São José dos Pinhais, deixa eu arrumar minha tela aqui do lado, eu sempre tenho uma tela, não sobrando aqui, né, sobressalente, caso ocorra qualquer pane, né, porque nós estamos com uma chuva enorme lá fora, aqui onde estou, né, o lema é a pessoa toda e todas as pessoas. Pode, num concurso, cobrar o lema, não é, do referencial? Pode. A pessoa toda e todas as pessoas. Qual é o objetivo do referencial? Tá? Educação integral. Só que nós não estamos falando de uma educação
em que a criança e o adolescente permaneçam na escola o dia todo. Não é sobre isso que o referencial quis se portar. Ele quis indicar que a educação da criança e do adolescente vai seguir a Constituição, né? Ela vai ter todos os meios para aprender, para ter ética, moral, cidadania, ciência, linguagens, cálculos, né? Aspecto físico, mental, psicológico. É sobre isso, inclusive, que eles quiseram, como a gente sabe muito bem, não é, colocar o tema, não é, educação integral. Uma outra questão importante é o alinhamento deste referencial. Ele se alinha com a BNCC, assunto que vimos na semana passada, e com o referencial curricular do Estado do Paraná. Ele não bate de frente com estes ordenamentos. Então, ele não vai negar a BNCC, ele não vai querer bater de frente com o referencial curricular do Estado do Paraná, não é baixado pela CEB. Ele vai seguir, como nós sabemos, estes referenciais também, tá? Uma outra dica importante para a sua prova, tratando de referencial de São José. Qual é o foco? Qual é a visão? Não é? O desenvolvimento de competências e a ampliação do pensamento crítico. Jamais esqueçam, não é, do conceito de pensamento crítico para a filosofia. É quando você tem um problema para você resolver e você tem várias direções para resolver este problema. Este é o foco, não é, deste referencial. Agora, é bem estranho, bem esquisito, meus queridos alunos, meus queridos concurseiros, mas vai aparecer por diversas vezes também, por diversas vezes, tá? A temática tessitura. Tessitura vai aparecer muito na sua prova, né? O que seria essa tessitura? A gente vai falar muito sobre isso. Não se assuste. Tessitura aparece diversas vezes no referencial. Qual é a tessitura, então, do referencial curricular de São José? Identidade, cultura e história do município de São José dos Pinhais. Então, se na sua prova aparecer o termo tessitura, não se assuste com esse termo, ele pode aparecer. Qual é o público do referencial curricular de São José? Educação infantil e ensino fundamental, anos iniciais. Isso está claro dentro do referencial de São José dos Pinhais. Tá? É um documento norteador, ele vai te dar um alinhamento, ele vai te dar um caminho, tá? É um documento norteador, um caminho para facilitar o trabalho do professor e leva em consideração os direitos humanos. Então, se na prova você encontrar alguma alternativa que acaba abrindo mão de qualquer direito humano, automaticamente essa questão estará falsa na sua prova. Tome muito cuidado com isso, porque ela leva, sim, em consideração os direitos humanos fundamentais. Tomem cuidado com isso dentro da sua prova do referencial, porque o referencial ele deixou claro que vai levar em consideração esses tópicos aqui, ó, que eu elenquei. Beleza? Há alguma dúvida, alguma pergunta? Fiquem à vontade, estou aqui com todo esse momento. Venha no chat, coloque suas perguntas para nós. Muito bem, caríssimos concurseiros, então vamos seguir em frente, vamos lá. Temos mais coisas para ver acerca desse referencial. É um referencial gigantesco, um referencial enorme, mas ele nos traz algumas dicas lá dentro. Ele é meio assim, exemplificativo, ele é meio didático, né? Lendo ali as primeiras partes dele, ele vai te dando indicativos, assim, né? Eu penso assim, eu faço assim, tá? Então, ele acaba sendo didático. Como eu falei, ele é fácil, ele é simples, é de uma linguagem bacana de você estudar. O problema é o tamanho, né? São 726 páginas. Vamos para a próxima parte desse referencial. Vamos lá.
Quais são os princípios do referencial de São José? Tá? Educação integral, equidade, igualdade, educação inclusiva, educador e estudante como sujeitos históricos, educação para a paz, uma avaliação diagnóstica, formativa, qualitativa. E eu acabei não colocando ali, mas você coloca no seu material aí. Quantitativa também. Ele também cita isso dentro do referencial. Vamos repetir para você decorar para domingo? Princípios do referencial de São José: educação integral, equidade, igualdade, educação inclusiva, educador e estudante como sujeitos históricos, tá? Educação para a paz e avaliação diagnóstica, formativa, qualitativa e também quantitativa. Isso aparece até com um pouco de clareza dentro do nosso referencial de São José. É claro que deve ter ficado uma pulga dentro da tua cabeça, uma mosquinha, não é? Que está soprando ali na sua orelha e você pergunta, professor, o que é equidade, né? É justiça, é equilíbrio, apreciação justa, é uma virtude, é uma atitude, é um comportamento que gere justiça. A equidade gera um senso de justiça. A equidade gera imparcialidade. Ela gera igualdade de direitos. Esse é o conceito de equidade. Então, os nossos alunos, eles serão tratados da mesma forma lá no poder público, na nossa escolinha, na nossa unidade educacional do município de São José dos Pinhais. Vamos para a parte importante, mais uma parte importante aí do nosso referencial. Aparece diversas vezes, não é? Roseli, Rafaela, Paloma, Cida, a Roseli Miller, Monique, a Cíntia, a Tatiane, a Andresa, a Thalita, a Monique, a Carla, a Cida, a Roseni Ferrari, né? O nosso Renanzinho, oi Renanzinho, que bom que você está aí, o nosso agricultura está por aí também, o nosso agronomia, né? Tatiane, Evelyn, Pedro, Pedro, que beleza. Não, Pedro não, Pedro é a Regiane que está usando o computador do Pedro. William, Ricardo, Roseli, Martíria, Carla, Érica. Ricardo, que coisa boa, né? A Érica colocou direitos iguais em diferentes condições. Sim, acaba gerando isso, porque a gente vai tratar igualmente, Érica, quem é igual, e vamos tratar desigualmente quem é desigual. Quem é desigual vai merecer um tratamento diferenciado, por motivos óbvios, né? Sobretudo quem está em inclusão. Érica, isso mesmo, excelente colocação. Mas agora, vamos lá. Temos alguns problemas para resolver, né? Temos algumas palavras estranhas ao nosso dia a dia. Oi, Luana, que bom que você está por aí. Seja bem-vinda também. Né? Hoje, por enquanto, estamos com 31 pessoas nos olhando aí nessa aula aí para São José. Algumas palavras que parecem muito estranhas, que se você encontrar na prova, dentro das questões do referencial curricular de São José, né, você vai olhar essas palavras, peraí, está esquisito isso, calma, é verdade, elas aparecem. Então, veja que coisa maravilhosa, não é? Que tipo de palavras aparecem ali? Que tipo de palavras aparecem ali? Vamos lá. Primeirinha palavra é a palavra tessitura. A palavra tessitura é o encadeamento entre as partes de um todo. A palavra tessitura, você está lendo na prova, tessitura, está esquisita essa palavra. Sim, ela aparece no referencial. Ela significa organização. Ela aparece composição. Tá? Isso é de forma. A tessitura é uma palavra que também aparece muito na música, quando as notas musicais passam a fazer sentido, quando notas musicais passam a fazer sentido, tá certo? Ou seja, tessitura.
aparece bastante na sua prova, tá, hein? Na sua prova, não, perdão, lá no referencial. Outras palavras que aparecem muito lá. Boa noite, Kênia, seja bem-vinda. Outra palavra que aparece bastante é a tessitura permanente, que dá significado das coisas, motivo de ser, noção de espaço-tempo, ao ser incorporada à vida do cotidiano escolar. Aparece no referencial Kênia, Luana, Érica, Ricardo, as palavras tessitura permanente. Outras que aparecem muito no referencial, processo de tessitura. Aparece muito lá também. Eu contei 5 vezes. É tecido, a formação de um tecido. Ao invés da educação, Carla e Érica, ser uma linha, ela vai formando um tecido. Ela é muito mais do que uma linha. É a linha que forma um tecido. É o processo de tessitura. E por mais estranho que possa parecer, apareceu lá também a palavra ensinagem martíria. Isso mesmo, termo cunhado, construído por Léa das Graças Camargo Anastácio, no ano de 1994, para se referir a uma prática social, crítica e complexa em educação entre o professor e o estudante, englobando a ação de ensinar quanto a de aprender. Eu confesso que eu gostei muito dessa palavra ensinagem, né, que a professora Leia acabou nos colocando. Porque a palavra ensinagem significa o seguinte: eu estou ensinando o meu aluno, mas eu estou aprendendo com ele. Né? Ele também me ensina alguma coisa. Eu gostei muito desse termo que foi utilizado lá, Roseli Pessutti, dentro do nosso referencial. É bem válida essa palavra também, beleza? E, por fim, outra que aparece muito no referencial, que se você ler na tua prova, não estranhe, é verdadeira, essa palavra está no referencial, de repente você está lá fazendo a prova e pensa, pelo amor de Deus, essa palavra não existe, como é que ela vai aparecer aqui? Vou colocar falsa nessa alternativa, é a palavra dialogia, que é um emprego repetido da mesma palavra em sentidos diferentes. É usar a mesma palavra em sentidos diferentes. A palavra dialogia apareceu diversas vezes lá dentro do nosso referencial. Então, não estranhes que na tua prova a palavra dialogia aparecer. Maravilha? E temos um texto também bastante importante que apareceu lá no referencial. E quando eu estava lendo, eu comecei a pensar em mim, quando eu fazia, né, quando eu participava da construção de concursos vestibulares, né, quando eu participava da formatação de questões para concursos públicos, isso, esse texto, e pensei nele. Se eu fosse professor daquela época, estava lá naquela universidade construindo, né, uma questão, eu utilizaria esse texto aqui. Olha que coisa maravilha. Ô, Ricardo Jaques, sim, essas palavras que a gente acabou de ver aqui, ó, são muito boas para questões discursivas, para redação, né? Isso porque você está linkando o teu texto com palavras que o referencial de São José usa dentro lá do livrinho de 720 e poucas páginas, né? Mas vamos ao textinho que eu olhei lá e pensei, nossa, esse texto aí eu utilizaria com tranquilidade se eu estivesse formatando questões. Vamos a ele, deixa eu adiantar aqui. Gadotti pensa em um currículo integrado como organizador do conhecimento e do processo de ensino-aprendizagem, de maneira que os conceitos sejam apreendidos em seu sistema de relações em uma totalidade que se busca explicar e compreender. Entenderam aqui a gravidade do texto? Olha só, né? Ele diz assim: ensinar o sistema de relações de uma totalidade, que é explicar, compreender. Isso aqui, gente, é o início das teorias, das metodologias ativas também. O que mais que está colocado lá para a gente
fazer uma boa prova num domingo, né? No contexto desses autores, nos quais se buscou a complementaridade de reflexão e percepção do currículo, destaca-se que neste documento, o sentido do integrado é o de catalisar todas as experiências e a cultura efetiva em uma tessitura na instituição para ser capaz de se tornar realidade intencional. Olha só que maravilha! Realidade intencional na formação dos sujeitos, dos agentes envolvidos no projeto educativo. Que coisa maravilhosa esse texto que se apresenta aqui para nós. Ele ainda fecha dizendo, para que isso seja possível, essa integração precisa ser ativa, porque trata com sujeitos históricos, com histórias pessoais, e integrativa, porque pensa no individual e no coletivo, na especificidade, na totalidade, na disciplina, e no conjunto do conhecimento, na experiência e nos campos de aprendizagem, nas interações pessoais e coletivas, não é? A Andressa perguntou qual é a página disso aqui. Deixa eu dar uma olhadinha para você, Andressa, aqui. Eu estou com um arquivinho aberto aqui. Deixa eu pegar as minhas anotações, porque eu anotei isso aqui tudo na mão. Você acha que o quê? Eu estudei todo o referencial. Não foi fácil, né? Deixa eu colocar aqui para você onde foi que eu peguei isso aqui de dentro do nosso referencial, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Do Gadotti, currículo integrado. Legal? Querida Andressa, página 28 do referencial. Maravilha? Página 28 do referencial. Você dá uma olhadinha aí no que o Gadotti disse, beleza? Página 28. Beleza? Vamos seguir, que tem mais. Tem mais um pequeno textinho que, quando eu estava dando uma inspecionada no referencial, muito me atraiu. Eu comecei a pensar, Andressa, em como bolar uma questão utilizando textos de dentro do referencial. Pensando, é claro, né, como que os professores lá do Instituto OCP, né, realizam essas questões. Mas dá uma olhadinha nesse aqui, que eu achei um barato também, que diz o seguinte lá para a tua prova. Dá uma olhadinha nisso. Matriz transdisciplinar, assunto de hoje. Vive-se um momento histórico e cultural, no qual parece urgente a religação de saberes como um conjunto sistêmico, complexo e não linear, o que é característica do pensar complexo. Nele, apenas a visão das diferentes disciplinas, a multidisciplinaridade, não abarca a compreensão do todo. E, muitas vezes, não leva a este. Práticas pluridisciplinares e interdisciplinares por si só também não são suficientes para integrar os diferentes saberes, se não houver elementos comuns de uma concepção que ultrapasse o campo disciplinar, ou seja, uma visão transdisciplinar. Deixa eu aqui aparecer para conversar com vocês acerca desse pequeno texto aqui também, Andressa e Ricardo. O referencial, ele deixa muito claro, agora estamos com 34 pessoas ao vivo, sejam muito bem-vindos aí, né? Ele deixa muito claro, Andressa, uma questão interessante. O referencial não gosta do termo multidisciplinar, não gosta, né, desse termo. Ele gosta de usar o termo transdisciplinar. Transdisciplinar, ele aposta nesse contexto, nesse conteúdo, que se aparecer na tua prova, vai nele, né? O referencial, ele quer ser transdisciplinar. E a gente vai tratar disso com muita atenção daqui a pouquinho, para você fazer essa prova lá no domingo, né? E você alcançar a tua aprovação. E a gente vai ser colega de colégio público. E não esqueça de me mandar um recadinho lá, né? Ô, professor, né?
Eu passei, professor, para você me deixar feliz, né? Bem bacana. E, claro, né? Não esqueça, não é de você colocar lá para nós, né? Dar um créditozinho lá no YouTube, né? YouTube, no canal Camper Adventure, tá? Se inscreve lá para você poder, não é? Entrar em contato comigo, se você perder meu WhatsApp, coisas assim. Mas, na prova, pode aparecer esse outro tópico aqui que diz assim: enfim, compreende-se neste referencial curricular que o saber é tecido, ó, a tessitura aqui, ó, o conceito de tessitura aparecendo de novo, né? Na relação sujeito-objeto, em um processo de diálogo entre o desenvolvimento biopsicossocial e aprendizagem, a partir das experiências já vividas, suas habilidades, dificuldades, atenção, interesse, disposição em relação a todas as situações de aprendizagem. Então, meninos e meninas, olha o que eu fiz. Deixa eu dar um zoom aqui nos textos. Olha o que eu fiz no meu estudo a respeito do referencial. Ricardo, brigadão lá por ter feito sua inscrição. Esse texto e esse texto tem uma carinha de concurso público dentro do referencial, beleza? Se eles não aparecerem em questões como resposta, né, como alternativa, eles podem aparecer como pergunta, textos que podem ser colocados dentro das perguntas, né? Veja só, trans e multi é a mesma coisa, diz a Stephanie. Stephanie, que colocação boa. Stephanie, acontece um problema dentro do referencial aqui. Ele coloca a transdisciplinaridade de forma isolada. Ele não gosta, inclusive, de fazer comparações com ela, tá? Inclusive, eu vou encontrar aqui para vocês, deixa eu ver onde é que está a minha parte da trans e da dis. Lembrando, tá? Eu não estou levando em consideração, Stephanie, a teoria didática, tá? Eu estou levando em consideração aqui o que está dentro do referencial, né? E a gente pode até negar, como você mesmo fez, né? Peraí, é a mesma coisa e tal. Aí que está. Para pedagogia é, para o referencial, não. Eles fizeram diferenciações. Tá? Deixa eu ver onde é que está isso aqui. Eu quero mostrar isso aqui para vocês. Não é possível. Está lá no slide 16. Deixa eu abrir aqui para vocês. 11, 10, 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vou abrir aqui para mostrar para você, Stephanie, como foi que eles colocaram lá, tá? Então, eles colocaram assim dentro do referencial, que o objetivo deles, o objetivo da Secretaria Municipal de Educação de São José dos Pinhais é não fragmentar os conteúdos, deixá-los soltos dentro dos componentes curriculares, e sim integrar os conteúdos. Cada componente curricular vai trabalhar da sua maneira, mas de forma integrada, montando uma teia de conhecimentos e não uma linha de conhecimentos. Outra coisa que eles colocaram, a metáfora da teia. Deixa eu ver que página está lá do referencial curricular, essa metáfora da teia. Eles colocaram a metáfora da teia, que o ensino não é linear, ele forma uma teia de aranha. A página é a 38, tá? Para vocês que estão guardando as páginas aí, né? A Andressa está dando uma olhadinha lá no referencial, está lá na página 38. A educação não é uma linha entre as disciplinas, né? Hoje chamados de componentes curriculares. É uma teia. Você não sabe onde começa, você não sabe onde termina. Um cruza por dentro do outro, eles vão se cruzando e vão formando o conhecimento. Outra questão importante, a necessidade, a teia, né? Tá ali, eu esqueci de colocar para vocês. O conhecimento não tem ponto final, ele não é linear. Isso está escrito dentro do referencial. Por isso eles colocaram lá a necessidade da transdisciplinaridade. A necessidade da transdisciplinaridade nas minhas anotações. Deixa eu dar uma olhadinha em que página está lá, que a Andressa está marcando tudo lá bonitinho sobre essa questão da transdisciplinaridade. Eu acabei marcando lá. Está na página 56, tá?
do nosso referencial. E eles não querem multidisciplinaridade. O referencial coloca, Stephanie, que a multidisciplinaridade fraciona o conhecimento. Aqui, gente, ó, Stephanie, você pode negar essa informação, você pode modificar essa informação, e você tem razão. Só que o referencial curricular de São José não quer que o conteúdo seja multi, quer que seja trans. E eles diferenciaram isso lá na página 56. Outra questão, pluri. O referencial também não gosta de fazer pluri, porque ele estuda o tema por ângulos de outras disciplinas. Então, a pluridisciplinaridade dentro do referencial, ele acaba observando outras disciplinas, outros ângulos. E, é claro, também cita a interdisciplinaridade, né? Que é a integração de um mesmo método para diversas áreas do conhecimento. Então, notem que o referencial ele foi muito claro. Ele é fã da transdisciplinaridade, na qual ali foi envolvido um conceito próprio de transdisciplinaridade. Né? Eles fizeram questão de que isso ficasse claro. E cuide com sua prova no domingo. Né? A sua prova ela vai tentar, nesse termo aqui, nesse aqui, ó, te passar o pé. Né? Te dar uma rasteira e vai te perguntar, Stephanie, Ricardo, Andressa, a Kênia, não é? Qual é a visão conteudista que tem o referencial de São José? Transdisciplinaridade. Transdisciplinar. Isso está claro dentro do referencial. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na página que isso foi colocado, 56, que eu quero dar uma olhadinha aqui para vocês. Na página 56, inclusive, eles colocaram uma construção piramidal, citando cada modelo de aplicação de conteúdo e tal, e deram ênfase à transdisciplinaridade. Maravilha? Então, deixa eu voltar onde nós paramos agora. Estamos no slide de número 8. Deixa eu organizar lá para vocês o slide 8, onde a gente está. Aqui o slide 8 para os senhores. Né? Ô, Guilherme, como é que você está? Firme! Seja bem-vindo, professor Guilherme. Obrigado pela presença. A Cida, essa semana recebemos o estudo do mês em São José, em que fazemos todos os meses. E falava exatamente isso. A trans abre leques, a multi fica mais fechada, a interface com que as áreas trabalhem em conjunto, disse a Maria Aparecida. Ela coloca esse comentário para nós aqui, não é? Deixa eu colocar outra aqui, trabalhe em conjunto, né? Ou seja, queridos e queridas, eu não tiro em nenhuma hipótese a razão do comentário da Stephanie. Porque quando você está lá na academia, Stephanie, estudando pedagogia, é isso que você vê lá. Aí você abre o referencial, como a gente fez, né? A gente abre o referencial, como a gente fez, deixa eu tirar aqui o nosso comentário, e ele fica batendo de frente, Stephanie, nessa questão que é trans. E cuidem com isso quando você for fazer a prova, porque ela é a prova. Ô, Luana, obrigado pela presença, obrigado pelo elogio. E quando você está lá fazendo uma prova, a prova, você sabe muito bem, ela é muito quadrada, ela é muito exata, apesar de estarmos trabalhando aqui ciências humanas, e ela vai perguntar como que a secretaria, como que o referencial trabalha, e veio a Cita mostrar ali, ó, eles batem no transdisciplinar, não tem o que fazer. Muito bem, vamos seguir em frente para você poder ter sucesso no domingo. Deus do livro, você vai passar lá, né? Agora, o referencial de São José, ele deixa claro que há um diferencial com relação às outras legislações que a gente viu anteriormente, com relação à BNCC, Plano Nacional de Educação, com relação ao que o MEC coloca, que a SED coloca, ao ECA, que é a História e a Cultura de São José dos Pinhais. O referencial, ele deixa muito claro que esse trabalho ele deve ser realizado. A história, dar uma atenção exclusiva à história e à cultura de São José.
Outra colocação é a educação como direito universal. Isso é bem claro dentro do referencial. Ele segue a Constituição Federal como o direito à educação de qualidade. Eles batem muito martelo em cima disso. Direito à educação de qualidade. Tá? Outra coisa, eles respeitam o ECA. O ECA deixa muito claro qual é a função da educação. Por que a educação existe? A educação existe para quê? Isso está claro dentro do ECA, né? Educação, profissionalização e cultura. O ECA coloca que é para isso que a criança e o adolescente vai para a escola, para se educar, para se profissionalizar, para encontrar cultura. E o referencial ainda traz o conceito de educar. O que é educar? Qual é o referencial de São José? Transmitir conhecimentos, desenvolver valores, orientar, promover desafios que os façam refletir. Mas me coloca, você que recebeu o material nosso em PowerPoint, me coloca uma estrela vermelha gigantesca com glitter em cima do conceito de educar do referencial. Transmitir conhecimentos, desenvolver valores, orientar, promover desafios que os façam refletir. Isso é de fundamental importância. Veja que Guilherme coloca uma questão importante para nós, que a educação também tem preferência na matrícula. A educação especial, perdão, Guilherme, podendo, em casos especiais, acontecer em instituições credenciadas, isso também aparece lá. Nós vamos chegar lá daqui a pouquinho, é claro, se tivermos tempo, né? E eles colocam o conceito de inclusão também. Um conceito de educação especial que diz o seguinte: educação especial para o referencial é a obrigação de matrícula na rede regular de ensino. Ela é preferencial, obedecendo ao ECA, à BNCC, ao PNE, à LDB, né, ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. E o referencial nos traz o conceito de inclusão. O que é inclusão? É a valorização das diferenças, o atendimento à pluralidade, à diversidade cultural, resgatando e respeitando as várias manifestações de cada comunidade. Então, para o referencial, esse é o conceito de inclusão. E a obrigatoriedade das faixas etárias também ficou muito claro. Creche, 0 a 3 anos, pré-escola, 4 e 5, o ensino fundamental, 6 anos em diante, obedecendo à legislação pertinente. Isso ficou muito claro também dentro do referencial. Outra questão que eles colocam dentro do referencial, tá? Isso é de fundamental importância, é o uso do artigo 208 da Constituição Federal, que diz o seguinte, tá? 208 da nossa CF, da nossa Constituição. Eles repetem esse artigo dentro do referencial várias vezes. O dever do Estado, Estado com letra maiúscula, não está falando do Estado do Paraná, está falando do Estado-nação. Governo federal, estadual, municipal, educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, assegurada oferta gratuita àqueles que não tiveram acesso na idade própria, não tem problema nenhum. O aluno chegar com idade fora do normal, ficou afastado da educação por muito tempo, ele tem direito à matrícula. Progressiva universalização do ensino médio de graça. Veja, o ensino fundamental, ele é obrigatório, o médio não é, mas o acesso ao médio é. Atendimento educacional especializado a portadores de deficiência na rede regular de ensino, no formato de inclusão. Educação infantil em creche e pré-escola, as crianças de até 5 anos de idade, está na Constituição. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, a pesquisa, da criação artística, segundo a capacidade de cada um. A oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador, está lá no ECA também, além da Constituição. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica,
por meio de programas suplementares de material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. E uma outra questão, o referencial dá um pulinho lá, não é? No não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou importa a responsabilidade da autoridade competente. Aqui, no caso, seria do prefeito e do secretário municipal de educação. E no parágrafo 3º do artigo 208 da Constituição, compete ao poder público, né, recensear os educandos, fazer o famoso censo escolar, fazer-lhes a chamada... Gente, a chamada é obrigatória por lei. Não é uma chatice da tua pedagoga. Tem que fazer. Porque senão você está quebrando uma norma constitucional, você está quebrando também o ECA e você está quebrando também o referencial de São José dos Pinhais. Disse o professor Guilherme que vale ressaltar que a universidade, mestrado e doutorado não são para todos, né? Queremos que seja, porém a capacidade de cada um conta muito nesse caso, sim. Veja, Guilherme, que nós temos um problema, né? Que é o problema do funil educacional. Isso é histórico. Veja que nos últimos tempos, né, esse funil acabou abrindo um pouquinho por causa do SISU, por causa do ProUni, devido ao próprio Enem, mas ainda não é suficiente. Veja que o próprio ensino médio, professor Guilherme, lá de Brasília, não é? É importante. Tem gente de Brasília com a gente. Veja que coisa maravilhosa. Veja que o próprio ensino médio é um funil. Ele não é obrigatório. Veja que na legislação... Ô, Ivonete, obrigado, um abraço para você. Veja, Ivonete, que nós temos uma questão interessante, que é a questão do médio não ser obrigatório. Ali vira um funil, a evasão é muito grande também. Portanto, vamos seguir aí com o nosso momento concurso para domingo, né? O concurso de São José. Outra coisa importante para vocês. De todas as metas do Plano Nacional de Educação dentro do referencial de São José, referencial curricular de São José, ocorreu um fato, que eles separaram dentro do referencial, de forma proposital, a meta 7 do plano e a meta 4 do Plano Nacional de Educação. Olha que coisa maluca. E se isso está lá no referencial, eles separaram isso. Veja, olha quantas metas a gente tem lá. Quantas estratégias a gente tem para alcançar essas metas dentro do PNE? O referencial curricular de São José separou 2 metas. Isso tem cheiro de cair na prova. Vamos à meta 7. Olha o que diz essa meta. Ela fala o seguinte, olha que coisa maravilhosa. Fomentar, fazer acontecer a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades. Melhoria do fluxo escolar, melhoria da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes metas do IDEB. 6 nos anos iniciais do fundamental, 5,5 nos anos finais do fundamental e 5,2 no ensino médio. Isso ficou muito claro dentro do referencial, essa meta de alcance, de melhoria das notas do IDEB. Então, cuidado aí, 34 pessoas ao vivo com a gente. Cuidem com essa informação, tá? Que é o alcance de metas para o IDEB. Só que tem mais. O referencial também cita, de forma escrachada, a meta 4 do Plano Nacional de Educação. Olha a atenção que eles deram. Universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, acesso à educação básica, atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, em salas de recursos multifuncionais, classes, escolas e serviços especializados públicos ou conveniados. Promover no prazo de vigência desse plano a universalização do atendimento escolar à demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0 a 3 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Olha para mim aqui, você concurseiro de São José, vai fazer a prova depois de amanhã.
Se esse referencial curricular deixou claro, observamos todo o Plano Nacional de Educação, porém, especificamente, a meta de número 7 e a meta de número 4, isso quer dizer alguma coisa para nós. Linguagem subliminar. Ó, meus alunos aí de solução. Linguagem subliminar. Cuidem da meta 4, cuidem da meta 7. Ô, professor Guilherme, a meta 4, as bancas examinadoras trocarão as idades. Trocarão. Eles gostam de fazer pegadinha aqui. Eles gostam de fazer pegadinha aqui. Mudando de idade, põe 3 anos, põe 5, põe 18, põe 16. Pegadinha de prova. Concurso é assim, eles gostam de mudar as idades, as faixas etárias. Isso é bem perigoso. Então, atenção com essas informações. Agora, o referencial concurseiro, concurseira, também traz algumas questões intrigantes aqui para nós, como, por exemplo, a questão da BNCC. O referencial curricular de São José traz que o que é comum de se aprender em todas as escolas é cobrado pela BNCC. Então, eles têm uma meta concurseiro de São José. Qual que é a meta de São José, da Secretaria Municipal de Educação de São José, no referencial? Que o nível educacional, o nível de conteúdo é aplicado nas turmas de São José seja o mesmo. Eles querem que se caminhem juntos as escolas, os professores, as unidades educacionais caminhem juntas. É um desejo do referencial, isso tem que ser seguido. Não vai me esquecer disso domingo. Tá? Que mais? Olha só, a Evelyn coloca para nós aqui que no ECA eles também adoram trocar idades. Tá? Lembrando, né? É criança de 0 a 12 anos incompletos, adolescentes de 12 a 18. Cuide com a palavra incompleto para adolescente, já tem que aparecer na prova. Outra questão bem comentada pela Evelyn, professora pedagoga, né? É respeito à educação escolar indígena, relações étnico-raciais para o ensino da história, da cultura afro-brasileira. O estudo é a tessitura, olha a palavra tessitura de novo, do referencial curricular do município, em diálogo com diretrizes curriculares nacionais, a BNCC, o referencial curricular do Estado do Paraná, foram constituídas sobre a perspectiva de currículo integrado e, de novo, professores, transdisciplinar. Outra coisa que eles comentam lá dentro do referencial, que pode aparecer na tua prova, o conceito de currículo real. O que é o tal do currículo real? É aquele que é vivido, né? Aquele que é vivido de fato, aquele que é vivido no dia a dia. Esse é o conceito de currículo real que eles acabaram colocando aí na nossa prova. Tome cuidado com isso, né? Pode acabar aparecendo para você. Cuide com o conceito de currículo real, ele pode aparecer. E outra coisa importante, concurseiro, o currículo oculto. Nossa, é interessante, porque enquanto a gente está trabalhando, currículo oculto pode acabar aparecendo também. O que é esse tal currículo oculto? Está lá no referencial. Refere-se à cultura da instituição, à disciplina, aos relacionamentos e ao caráter formativo. Eu adorei essa parte do currículo oculto que apareceu no referencial. Porque existem outras questões que o aluno vive na escola que não é só aprender, não é só estar na sala, não é? Ele vai aprender disciplina, ética, moral, valores, cidadania, vai aprender a se relacionar. Então, tudo isso aparece também dentro do ambiente escolar, que o referencial chama de currículo oculto. E ainda é uma relação de interdependência e transfuncionalidade que é aprendente, atuando para a autonomia e a metacognição. Ô, concurseiro, mais uma palavrinha boa de concurso aqui. Muita gente vai olhar lá, professor, pelo amor de Deus, aparece na prova lá uma palavra aprendente. Né? Aprendente é uma palavra encontrada dentro deste referencial,
que se aparecer na tua prova, vai nela, ela não ficou louca, ela cobrou algo que realmente é importante. Outros conceitos que poderão aparecer na sua prova. Abordagem sistêmica, coletado de dentro do referencial. Harmonizar todas as unidades escolares de São José. Olha só, pegar a BNCC em uma abordagem sistêmica, coletar a BNCC em uma abordagem sistêmica. Isso significa que as unidades escolares de São José vão caminhar juntas em seu aspecto educativo. Cuidem com isso para a prova. Gerar totalidade orgânica, visão holística, articulação entre as partes. Trabalhar com matriz interdisciplinar estranho, né? Porque eles ficam batendo toda hora em transdisciplinar, 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 e me aparece uma matriz interdisciplinar com uso de metodologias ativas, cidadania ativa, e um modo de pensar maleável. Só que, apesar de eles citarem interdisciplinar no parágrafo seguinte, o referencial trata de... O nosso documento tem uma visão transdisciplinar. Falou em matriz interdisciplinar, mas ele comenta. Ó, eu comentei aqui que você, professor, tem que usar, não é? Você tem que usar, né? Metodologias ativas, você precisa utilizar a cidadania ativa, você tem que ter um modo de pensar maleável, mas o nosso documento não é inter, ele é transdisciplinar. Bacana, né? Quando eles comentam, eles fazem esses questionamentos dentro do documento, né? Que mais, queridos e queridas, que nós temos lá? Eles também apresentam o conceito de complexidade da vida humana, né? Que é aquilo que nós vivemos dentro da escola, né? O desenvolvimento o desenvolvimento physis, o desenvolvimento antropo, o desenvolvimento psico, o desenvolvimento social, o desenvolvimento histórico, que foi coletado do professor Jacques Ardoino. Foi ele que criou esse conceito de complexidade da vida humana que pode aparecer na tua prova. Um outro conceito apresentado dentro do referencial é o conceito de horizonte educativo, que está lá também. É uma utopia. A educação ela é uma utopia. É um sonho inalcançável, mas que a gente vai lutar por ele. E qual que é a nossa utopia como professores? Né? É moldar o sujeito, construir o sujeito e atuar na sociedade. E, claro, não poderia faltar, já que eles batem tanto, né? Batem tanto, professor Guilherme, batem tanto, professor Stephanie, batem tanto, professora Cida, no conceito de transdisciplinar, eles vão perguntar quais são os elementos. Agora, marque aí, você que está firme na quebrada para a prova do próximo domingo, quais são os elementos da base transdisciplinar. Eu vou até dar uma pausa aqui, aquela pausa de suspense, para você marcar isso para a prova. A tua prova domingo pode chegar, tem 36 pessoas ao vivo com a gente, a tua prova pode chegar para você e perguntar, transdisciplinaridade, não sei o quê, o referencial usa isso, mas eles podem te perguntar também quais são os elementos dessa base transdisciplinar. A cosmovisão, o conhecimento e os sujeitos. Eu repito, atenção. Isso aqui vai cair na prova. Quais são os elementos da base transdisciplinar? A cosmovisão, o conhecimento e os sujeitos. O que é cosmovisão, professora, pedagoga? Visão de mundo. O aluno vai para a escola para adquirir visão de mundo. Outro elemento, a aquisição do conhecimento, que são conteúdos historicamente acumulados para pensar, ser e agir. E o outro elemento, né? Importante salientar o outro elemento aqui, atenção com ele, Roseli, Rafaela, Paloma, Cida, a Roseli Miller, os sujeitos, que são os agentes, as pessoas
e a comunidade escolar. Gente, que documento interessante esse documento aqui, né? Passei uma semana lendo esse documento para trabalhar com vocês aqui. É um documento bem interessante. Cuidem com essas pegadinhas maravilhosas de prova que podem aparecer para você. O professor Guilherme, direto de Brasília, diz que é interessante que, em alguns pontos, existem contradições. Sistematizar para caminhar junto. E ele coloca uma crítica de grande fundamento. Cada comunidade, coloca o professor Guilherme, isso é bastante importante, tem uma cultura, tem alunos diferentes, tem bairros mais ricos, bairros mais pobres, bairros com problema social, bairros centrais, que são mais ricos, que tem alunos que a família optou em não colocar no ensino privado, colocou no ensino público, ou uma família que tem uma condição econômica melhor, mesmo assim colocou no público, em que eles vão ter ritmos diferentes, diria o próprio Pierre de Bourdieu, né, que ele coloca essa questão cultural que também ensina, a família também ensina. Só que o documento ele é claro, cuidem com o concurso, cuidem com o domingo, apesar aí da revolta institucional do professor Guilherme Schinzel, que é o seguinte, o documento quer que as escolas caminhem juntas. Ele quer que o ensino seja igual, que cada professor fale a mesma linguagem, né? E o documento quer isso. Né? Na prova domingo ele quer. Aí você pode pensar, mas isso não é possível. A prova domingo não vai te perguntar isso. Ela vai te impor que vai caminhar junto. Mas não vai dar certo. Não tem subjetividade. Né? Não há juízo de valor. O documento diz, vamos caminhar junto. Mas não vai dar certo. Vai ter que caminhar junto. Não temos escolha. Em números. Não é? Nós vamos entrar agora em condições que o documento coloca, que o referencial curricular de São José coloca sobre direitos de aprendizagem. Cuidem com essa informação. Para São José, nós temos 10 direitos gerais de aprendizagem. Valorizar e utilizar o conhecimento historicamente construído. Exercitar a curiosidade intelectual. Valorizar, fruir manifestações artísticas e culturais. Utilizar diferentes linguagens, a verbal, a oral, a psicomotora, as libras, a corporal, a visual, a sonora, a digital, a linguagem artística, a linguagem matemática, a linguagem científica. Compreender, utilizar e criar tecnologias de informação de forma crítica, são 5 dos 10 direitos gerais de aprendizagem. Leiam isso antes de fazer a prova, amanhã dá tempo de dar uma lidinha. Né? Por onde é que está isso? Deixa eu abrir aqui esses direitos gerais aqui de aprendizagem. Eu tenho as páginas para vocês. Cadê? Eu tenho aqui. Está na página 51. A página 51. Página 51, está tudo isso aqui lá para a professora Stephanie, que está lá no referencial, folheando as páginas para encontrar isso. Está lá na página 51. Vamos aos outros 6 direitos, 5 direitos de aprendizagem. Valorizar a diversidade. Que mais? De saberes e vivências culturais, argumentar com base em fatos, dados, informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias. Está lá, a Evelyn colocou página 51, 52. Obrigado, professora Evelyn. Esse pessoal está ligadaço aqui no nosso referencial. O que mais que a gente tem? Não é? Conhecer-se, apreciar-se, cuidar de sua saúde física e mental, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos. E, por fim, o 10º direito geral de aprendizagem do referencial teórico curricular de São José dos Pinhais, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, resiliência
e determinação. Lembrando, o professor Guilherme coloca que estamos precisando muito da 7, né? Fato, dado, informação, confiável, formular, negociar, defender ideias, aquilo que a democracia tanto preza e nós aqui, né, seres democráticos, prezamos também. Maravilha? Vamos seguir em frente? Muito bem. Existem, já estamos terminando, pessoal, não tenham medo aí, estamos juntos, vocês têm que passar nesse negócio aí domingo. A gente está aqui. Porque essa galera que está aqui, mais de 30 pessoas, tem prova no domingo. Vai cair esse referencial. E são 15 vagas na primeira chamada. Então a gente tem que gabaritar esse negócio. E a gente vai conseguir. A gente vai aguentar firme aqui. Vamos ganhar essa parada. Vamos lá. Outros conteúdos, outros tópicos. Ô, William, que coisa boa. Ah, William, obrigado pelo elogio, fico feliz. Estudando documento, maior top, obrigado, que coisa boa. Uma estudando documento, coisa boa. Uma semana estudando esse documento, uma semana estudando. Não, mas eu estudei essa semana, né? Vocês me falaram lá, professor, vamos dar uma olhada nesse referencial. Eu falei, eu vou dar uma lida nesse negócio aí. Eu curti esse bagulho, esse referencial. Ele vai se tornar, William, inesquecível para todos nós. Vamos por partes, como diria, né, o Jack. Vamos em frente. Outras palavras que aparecem no referencial. Não fragmentar os conteúdos, mas sim integrá-los. Está lá no referencial. O uso da metáfora da teia. Os conteúdos, isso é muito importante, tá? Os conteúdos não são lineares, eles formam teias, eles vão, né? Não tem começo, não tem fim, né? Eles vão cruzando um para os outros, um vai tomando daqui, outro vai tomando de lá. Hoje aconteceu comigo na aula de projeto de vida, Érica. Eu trabalho com projeto de vida. E estávamos trabalhando o conceito de resiliência. E no conceito de resiliência, a gente usou leis da física, professor Guilherme, leis da física, quando a gente pegou lá, eu comentei com ele sobre o fio do poste, né? Se eles já prestaram atenção que entre um poste e outro, no frio o fio dá uma esticada e no calor o fio dá uma embarrigada, né? A resiliência dos materiais. A psicologia adotou esse conteúdo porque na resiliência a gente está feliz no momento, tem um problemaço para resolver, e o que a gente quer fazer? Voltar a ser feliz como era antes. E se esforçar para isso. A resiliência. Gente, isso é conteúdo em teia, metáfora da teia. Né? Eu pego um conteúdo lá que é da física, cruzo com psicologia, com projeto de vida, eu vou para filosofia, né? Ele não tem fim. Daí o aluno perguntou, mas aí, como é que funciona com a Copel? Como é que o cara calcula isso? Quer dizer, é a metáfora da teia. O que mais que nós temos na educação, dona Evelyn? A necessidade da transdisciplinaridade. De novo, pluri ou inter não é suficiente, disse o nosso famoso e maravilhoso referencial. Porque multifraciona. Pluri estuda o tema por ângulos de outras disciplinas. O inter, como a gente falou muito bem, integra o mesmo método para diversas áreas. O referencial quer transdisciplinar, transdisciplinar, transdisciplinar. Não esquece para domingo, pelo amor de Deus. Vamos para a transdisciplinaridade? Agora vocês vão ter que decorar isso aqui, porque é o que sua prova quer no domingo. Eu vou tomar um gole d'água para falar sobre isso. Transdisciplinaridade. Conhecimento próprio da disciplina, nas diferentes disciplinas. Olha só, é poético, parece redundante, mas não é. O conhecimento próprio da tua disciplina dentro das diferentes disciplinas. A metáfora da teia. E, além delas, tanto no espaço quanto no tempo, né, buscando a unidade do todo. Oportunizar uma proposta de educação transformadora. Por isso, transdisciplinaridade, né? Transformadora, integrando diversas áreas do conhecimento, indisciplinando as disciplinas. Indisciplinando as disciplinas. Isso é de fundamental importância.
né? Que coisa boa, isso é fundamental. Luana coloca aqui para nós, né, a Érica, sobre exemplos, aí o exemplo do filme Os Postos, que a gente pode usar em projeto de vida, física, matemática, não é? Língua portuguesa é muito legal porque você pode, dentro de redações, trabalhar temas de sociologia, geografia, da matemática, matemática científica, contábil, questões de economia. Então, você vai atravessando esses conteúdos no todo, né? A prof. Luana coloca, não é? Mas não tem certeza se a transdisciplinaridade tem pluri e o inter dentro dela. Luana, o referencial diz que não. Lembrando, do referencial. Isso é de fundamental importância. O prof. Guilherme coloca que é uma forma de pensar conteúdos, dando complementarmente uma unidade, um elemento de integração, formando uma teia com um determinado conteúdo que atravessa pelos outros, sem começo, sem fim, sem medo de dominar as outras disciplinas, né? Ou seja, ou a Thalita fez uma pergunta muito bacana, e o referencial disse isso mesmo, Thalita. Quando eu li isso ontem, inclusive, dentro do referencial, estava colocando lá esse tema aqui, né? Olha só, vou colocar para vocês de novo aqui. Eu preciso pôr dar um zoom aqui na parada, dar uma olhada aqui, professora Thalita, indisciplinando as disciplinas. Tem nada a ver com bagunça. Tem nada a ver com o aluno botando fogo na cortina. Tem nada a ver com o aluno instalando um rojão num cigarro dentro do banheiro da escola. Não é isso. É fazendo com que a disciplina, que é quadradinha, tem um prazo para começar o conteúdo, tem um prazo para terminar aquele conteúdo. Aquele conteúdo tem um conceito quadrado que você tem que dar do jeito que ele é. E que você não pode, em hipótese alguma, mexer naquele conceito. A transdisciplinaridade que indisciplina as disciplinas faz com que os nossos conceitos sejam mudados, alterados, pensar fora da caixa, alterar conceitos que são estanques há muito tempo, buscar novas maneiras de resolver um problema. Lembrem da oficina Maker, fazer com as próprias mãos, buscar uma solução, quebrar paradigmas. O professor Guilherme coloca: indisciplinar a disciplina é sair da zona de conforto, né? Mexer em conceitos, revolucionar algo que está lá, um conceito de física, um de química, um de matemática, um de sociologia, que está lá paradinho, estanque. Esse conceito não pode mudar, ele é assim mesmo. Não, indisciplinar a disciplina é mudar conceito, vamos alterar esse negócio aqui, esse negócio tem que ser alterado. Vamos em frente. Vamos acabando, pessoal. Vamos vencer. Outra questão importante, vou colocar as páginas aqui onde é que elas estão. Página 53. O seu referencial também coloca categorias e princípios da educação para o referencial. Categorias e princípios. Veja que a Maria Aparecida coloca, né, que a transdisciplinaridade é mesclar as áreas, sendo mais lúdico, metodologia ativa pura, né, professora Cida? Inclusive, isso está lá no referencial, metodologia ativa, vamos fazer metodologia ativa, né? Que coisa. Ricardo! Ricardo, você sabe, né, querido? No Brasil, nada se cria, tudo se copia, né? Os TCNs receberam uma maquiagem, né? Com palavras novas, bonitas, mais modernas, e aí vem a transdisciplinaridade. Não foram captados de lá, com toda certeza. Eu não tiro nem um pouco do seu pensamento, da sua razão, é verdade, né? Mas a gente não pode pensar nisso na hora da prova, a gente vai pensar o que está escrito dentro do referencial. Mas vamos lá? Quais são as categorias e princípios do nosso referencial? Primeira, a realidade não está pronta, nem acabada, e não é autônoma. Então, ele deixa claro que nós podemos mudar a realidade. 2, pensar a ciência de forma articulada à realidade, ao tempo e ao espaço. A terceira categoria e princípios desse nosso querido referencial. Somos sujeitos históricos.
Nós mudamos. Hoje mesmo eu estava conversando com as meninas da escola sobre a sensualização do passado. A sensualização do passado, as meninas não podiam mostrar o tornozelo, né? E veja como, historicamente, esse conceito foi mudando, né? Foi mudando bastante. Porque nós visitamos, na semana retrasada, a cidade da Lapa, e o Teatro São João receberia Dom Pedro II numa visita. E aí, o que aconteceu na cidade da Lapa? Uma atriz que iria se apresentar na cidade, ao descer da carroça, o vestido dela subiu e mostrou parte do tornozelo dela. Ela foi expulsa da cidade e não pôde apresentar a peça, porque ao descer, ao mostrar parte do seu corpo, ela sensualizou. Isso é final do século XIX. Então, como sujeitos históricos, tudo muda, os conceitos mudam. Próxima categoria e princípio do nosso querido referencial. Pensar complexo, disse Pierre de Bourdieu, inclusive. Relação sujeito-objeto é dialogia. Olha esse conceito aparecendo de novo, dialogia. A interdependência entre teoria e prática. Eu não posso deixar de falar do Pierre de Bourdieu, eu adoro Pierre de Bourdieu. Ele dizia o seguinte, Ricardo, Cida, Thalita, Guilherme, ele dizia o seguinte, educação não é para ser fácil. Educação não é para ser algo fácil. Ele dizia, na complexidade do pensar, que educação tem que ser complexa, ela tem que ser científica. O Pierre de Bourdieu citou uma coisa muito interessante na época dele. Ele falou assim, facilidade, vai ler Marie Claire, que era uma espécie de revista Caras lá da França, né? Quer que a coisa seja fácil, vai ler a revista Caras, não vai para a escola. Escola tem de ser um ambiente de complexidade. E detalhe, isso está no referencial de São José. Vamos às outras categorias e princípios, mais 6, porque são 12. Vamos lá? Diz assim. Interdependência entre conhecimento formal e político, leitura e interferência política e formal na realidade, relação entre o conhecimento e realidade, o concreto e o abstrato, prática e teoria, ação e contradição. Isso aqui me lembrou Humberto Gessinger, lá do Engenheiros do Havaí. Mas vamos seguir em frente, né? O real abstrato entre a censura e a lucidez, o uniforme e a nudez. Engenheiros é demais. Vamos seguir em frente. A ideia de processo, a não linearidade, olha só a utopia da teia. O conhecimento é um meio, não é um fim, porque conhecimento não acaba nunca. Né? Linguagem como conhecimento sistematizado, constituidora dos processos históricos em movimento constante. Eu sou fã desse referencial. Preciso encontrar o povo que montou isso aí. Eu vou lá dar um beijo nesse povo. Esse referencial é incrível, é impressionante. É tudo que a gente sonha, né? Esperamos ter a oportunidade de implementar tudo isso. A implementação, às vezes, fica difícil. Portanto, para fechar o nosso encontro, o referencial coloca que o saber pleno é transitório. Acontece entre as partes e o todo, nas diferentes áreas do conhecimento. Que conhecimento é um conjunto de conceitos e experiências que interagem entre si, formando um sistema em constante movimento. Que é importante viver em diálogo permanente entre o conhecimento e a realidade. A psicopedagogia nasce para conhecer, que é necessário desejar conhecer. Para conhecer, diz a psicopedagogia, né? Para conhecer, é necessário desejar. Não vai conseguir enfiar dentro da cabeça do teu aluno um determinado conceito se ele não quiser. Então, você tem que aguçar a curiosidade nele. A dialogia entre aprendizagem e conhecimento não dependem somente do aprendiz, mas do outro.
e que o saber torna o estudante um ser mais seguro para agir. E a nossa última informação de aula para o teu sucesso acadêmico, para que domingo você gabarite essa desgraça, você vire servidor ativo da Prefeitura de São José. Quais são os eixos articuladores gerais do município de São José? Que fecha, inclusive, a parte de introdução ao referencial. Vamos lá? Primeiro eixo, consciência planetária, que a gente chamaria também de consciência ambiental. Diversidade, raça, gênero, cor, sexo a serem respeitados. Paz, justiça e democracia, se aparecer na tua prova. Saúde, educação e moradia. Dona Evelyn, esse referencial, Evelyn, depois que eu comecei a ler o referencial, eu comecei a pensar como professor do com essa utopia da educação, que é, em essência, Evelyn, o que a gente pensa, né? O que a gente pensa. Isso é muito importante. E seguindo ainda, isso é muito importante, acompanhe comigo. Inclusão digital, a criança como sujeito de direito, a criança como sujeito de direito. Isso é muito importante. E o que mais que nós temos aqui? A educação alimentar e nutricional, educação alimentar e nutricional, aqui bonitinho, para o desenvolvimento integral. Para o desenvolvimento integral. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui, né? Porque esse assunto é muito maravilhoso. Que coisa boa, pessoal, tá aqui conversando com vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na galera, na galera de cowboy, galera de peão. A Thalita fez uma pergunta bastante profunda aqui, né? Falar da raiz epistemológica do referencial, né? A Rafaela Perini, lá da contabilidade, tá com foto de contador aí, né? Esse referencial maravilhoso, ele é utópico, ele é tudo que a gente sonha, né? Carla, obrigado, você é um anjo, que bom que você está por aí, professor, espero o seu sucesso na aprovação domingo, né? O professor Guilherme coloca, o pessoal vai fazer prova domingo, boa prova. Ele é de Curitiba, mora em Brasília, passou em 2 concursos lá, e ele colocou, é possível, né? Mesmo com 3 empregos, ele passou, estudou, leu, né? Aquele esqueminha que a gente falou de estudar ali 1 horinha por dia, né? Não desista, se dedique. A prova está lá, está no domingo, mas você tem que acreditar, você tem que olhar para ela, para essa prova, e pensar, poxa, eu sou muito maior do que ela, né? Isso é muito importante, né? Tá aí o incentivo de quem realmente é concurseiro, como eu, como foi o professor Guilherme também, e a gente alcançou os nossos objetivos, né? Deixa eu voltar ali. Professora Thalita, tem uma questão bastante importante sobre a questão ligada à raiz epistemológica, né? Ela se refere a fundamentos que sustentam a teoria do conhecimento, por isso que ela é chamada de epistemologia, né? E aonde que ela chega? Ela tenta abordar a validação do conhecimento, ou seja, é uma parte da filosofia que se ocupa em estudar a natureza, a origem, os limites do conhecimento humano, porque a raiz epistemológica ela deixa muito claro que o conhecimento não tem fim, né? E ainda temos muita coisa ainda para descobrir. Só que é claro, para que a gente possa atingir o conhecimento, existe um método, existe um critério, existem correntes filosóficas que são diferentes e que nós precisamos reunir todas elas para conseguir chegar ao conhecimento.
Portanto, ela lida com o conceito de empirismo, racionalismo, a questão do construtivismo, questões de pragmatismo, que são as correntes epistemológicas que o referencial coloca. Vamos misturar todas elas. Não há uma corrente pedagógica correta. A gente tem que pegar o que tem de melhor em todas elas e aplicar. Stephanie, foi um prazer ter vocês aqui, né? Apesar de ser antivéspera da prova, a gente tentou tirar todas as dúvidas aí de vocês a respeito do referencial, não é? Que bom, a Cida colocou, a gente internalizou esses conteúdos maravilhosos. E a Aline, sim, foi o momento Mãe de Ná, né? Eu acredito que lendo todo o referencial, passei a semana lendo o referencial, para a gente poder bater papo aqui, para mim foi super legal ter lido esse referencial também. A Luz pode ter aí colocado para vocês um momento de, na prova, gabaritar essas questões, que ficou muito mais claro. Thalita, eu é que agradeço a todos vocês. E para fechar o nosso encontro, meninos e meninas, seguinte, como disse lá o professor Guilherme, né? O que é seu é seu. Ninguém vai tirar, né? Ninguém vai tirar. Tá? Se concentre na sua aprovação, se concentre na sua prova. Não vai em questões contraditórias. A alternativa contraditória é muito complicada. E outra coisa, em provas que reúnem questões pedagógicas, o óbvio é sempre o óbvio. O óbvio é sempre o óbvio, né? Coloca ali a Thalita, pô, bota um like no canal, se inscreve no canal Camper Advento e manda abraço, né? A Cida aí colocando um agradecimento pela nossa dedicação. Eu me dedico por vocês, porque o sonho de vocês foi o meu sonho lá no passado. Agora eu quero ver vocês lá dentro, trabalhando na Prefeitura de São José, né? Lotados lá, não é? Tomando posse lá, né? Vivendo esse sonho também. Mas não esquece de mandar recado, professor, passei por isso, porque isso me ajuda a construir um profissional melhor. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Beijo do professor. Abraço. Tchau.